Bom dia, graça e paz de Jesus. Faltam 5 minutos para nós começarmos a nossa celebração da vida juntos, mas você que vai participar com a gente em casa, já quero receber você aqui, dizer que você não é só bem-vindo ou bem-vinda, você é esperado, você é desejado, porque queremos que como igreja a gente possa, cada um onde nós estamos reunidos em nome de Jesus, no mesmo espírito. Então nesses minutos que faltam para a celebração, eu quero interagir com quem está em casa, dando aqui o bom dia para a Lise, para o Ismael, para cada um que está mandando o seu bom dia aqui. Você pode dar um feedback também como é que está o áudio. Que bom ver cada um que está chegando aqui na celebração da vida online. Ela não é virtual, ela é real. Ela sendo uma celebração real, a única diferença é que ela também é online. Bom dia para você também, Michele, Edgar. Bom dia, Tati. Obrigado pelo feedback do som. Bom dia, Charlene. Bom dia, Everton e Aline. Eu quero que você se sinta bem. Nós oramos aqui hoje, a equipe que está servindo, a gente se reuniu, a gente orou e a gente desejou pela fé, e por isso nós cremos que onde você está, você também sinta manifestações da presença de Deus. Bom dia, Raquel. Obrigado também, Lise, pelo feedback do áudio. Hoje a gente está testando um equipamento novo para melhorar o áudio. Bom dia, Marta. Daqui a 2 minutinhos a gente vai cantar ao Senhor, louvar. Hoje quem ministra o louvor é o Jonas. Então, faltam pouco menos de 2 minutos para iniciarmos a celebrar juntos, mas a nossa comunhão aqui com os que já estão, que se inscreveram para a celebração, já está acontecendo. Espero que você esteja desfrutando de um tempo de comunhão em casa com sua família. Bom dia, Fransley. Obrigado também pelo feedback do áudio. Lucas, bom dia para você também. Uma coisa importante que você pode fazer é compartilhar. Você clica ali em compartilhar, e aí uma opção interessante é escrever publicação. Porque quando você faz isso e compartilha, os seus amigos, eles vão assistir a partir do seu perfil essa celebração. Então a igreja tem aproximadamente 5.000 pessoas que seguem a nossa página, mas se você compartilha essa live, ela chega muito mais longe ainda. Vamos ver quem mais aqui falou. A Iraci, bom dia, povo abençoado, estamos juntos na mesma fé que nos une a Deus. É verdade, Iraci. Aqui de fundo está tocando a música Sua Alegria é a Minha Força, né? Palavras de Neemias, que há muito tempo atrás disse: a alegria do Senhor nos fortalece. Que nesse domingo a gente alegre o coração de Deus, nós aqui no prédio na Sinimbu, você em sua casa, que o nosso Deus se alegre. Milton e Jacilda de Santa Cruz do Sul, que bom que vocês estão juntos com a gente. Façamos Deus alegre com nossas manifestações de louvor e adoração, com a verdade de Cristo em nós, e vamos permitir que Ele nos fortaleça, que Ele nos faça forte nesse momento. São 10h30. Vamos orar, dedicar a Deus esse tempo juntos. Pai amado, nós cremos que a Tua alegria nos fortalece. Obrigado porque o Senhor nos salvou. Obrigado porque o Senhor nos deu a vida. E obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de nos reunirmos em nome de Jesus. Nós fazemos isso com parte da igreja aqui neste prédio, mas fazemos isso com a Tua igreja onde ela está, cada um em suas casas também. E mais uma vez eu quero pedir que o Senhor
manifeste a tua presença que é real. Que cada pessoa se sinta amado pelo Senhor. Que cada pessoa se sinta inspirado, encorajado. Que esse seja um dia de salvação, seja um dia de edificação e de crescimento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar. Celebrar ao Senhor nessa manhã com muita alegria. Cante assim. Elevamos nossos olhos a Ti, somente a Ti. Esperamos por Ti e só por Ti. Ao Te olharmos, nos fortalece a prosseguir. Em Tua presença, nossos medos lavados são, lavados são. Hosana, Hosana, Tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Corações voltam hoje pra Ti, somente a Ti. Em Teu reino, vida nova nos dá. Liberdade és, temos liberdade em Ti, Jesus. Ao Te olharmos, nos fortalece a prosseguir. Tua presença, nossos medos lavados são, lavados são. Hosana, Hosana, Tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Hosana, faz Teu querer em nós. Tu és bem-vindo, Jesus. Diga assim. Ao Te olharmos, nos fortalece a prosseguir. Nossa força vem de Ti, Pai. Em Tua presença, nossos medos lavados são. Diga mais uma vez. Ao Te olharmos, nos fortalece a prosseguir. Em Tua presença, nossos medos lavados são, lavados são. Hosana, Hosana, Tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Hosana, Hosana, faz Teu querer em nós. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo em nossa vida. Tu és bem-vindo no nosso lar, Pai. Tu és bem-vindo, Senhor. Nós agradecemos, nós Te louvamos. Nós sabemos que em Ti nós podemos esperar, nós podemos confiar, Pai. Sobre toda a terra, Senhor, Tu és o Rei dos Reis. Cante assim. Sobre toda a terra Tu és o Rei.
sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Reine em nossas vidas, Pai. Mais uma vez declare: sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em nossas vidas, Pai, sobre o meu pensar, sobre o meu pensar. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reina em mim com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém? Que oração profunda é essa que nós fizemos agora cantando, né? Reconhecer que muitas vezes nós ocupamos o trono em nossas vidas, mas aí nós pedimos: vem reinar de novo em mim, Senhor. Eu quero deixar para ti o lugar que te pertence, que tu reines em tudo que eu sou, no que eu penso, no que eu falo, e que isso reflita a tua glória. Na próxima canção agora, nós também vamos ter a oportunidade de manifestarmos nossa fidelidade e generosidade através de dízimos e ofertas. Então você pode sair do seu lugar, só cuidando para não ter aglomeração. E se você está em casa, você também pode fazer isso através das contas bancárias da comunhão. Se você é membro da igreja, você faz parte de um grupo em que tem as informações das contas bancárias. E se você é amigo, amiga da Igreja Batista da Comunhão, está em algum lugar longe, já não faz mais parte, já se mudou de cidade, ou se de alguma maneira Deus falar ao seu coração e você quiser contribuir, manda uma mensagem para nós pedindo as contas bancárias e a gente envia para você. O importante é que a gente faça isso com alegria, entendendo de onde vêm os nossos recursos. Nossos recursos vêm do Senhor e nós entendemos isso como um privilégio e oportunidade. Vamos fazer isso agora enquanto continuamos adorando ao Senhor com música. Nós quebrantamos, Pai. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Tua voz nos chama, Pai.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Teu amor nos chama, Pai. Teu amor nos constrange, Jesus. Quebranta as nossas vidas, Pai. Nós reconhecemos que não podemos viver sem Ti, Jesus. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Diga isso. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Diga isso. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto tu és fiel, Jesus. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Você pode sentar. No domingo passado, nós começamos a olhar algumas marcas de discípulos, que são características presentes naqueles que seguem a Jesus com seu coração verdadeiramente. Marcas que nós encontramos em pessoas que são comprometidas em seguir Jesus. E nós olhamos para aquela equipe que acompanhou Paulo na chamada segunda viagem missionária. E eu quero só fazer um retrospecto e lembrar que marcas eram aquelas que nós vimos ali naquela equipe. Movimento, investimento em pessoas, estratégia, quebra de barreiras, perseverança, oportunidade, comunhão e encorajamento. Inclusive, se você não assistiu a essa mensagem da semana passada, nós temos um canal no YouTube, Igreja Batista da Comunhão, onde você pode encontrar essa mensagem. Eu realmente acho muito importante, porque nós vivemos esse tempo em que os discípulos de Jesus precisam se destacar como pessoas que levam esperança. Nós precisamos nos destacar como corpo físico de Jesus aqui na terra. Então, se você não teve a oportunidade de assistir antes, você que está em casa também, depois vá lá no canal do YouTube ou procura aqui na página do Facebook da igreja, nos vídeos, o vídeo da celebração da vida da semana passada. E hoje nós vamos olhar para algumas outras marcas
que nós podemos perceber no ensino do apóstolo João, na primeira epístola que ele escreveu. Nós vamos orar mais uma vez antes de nós olharmos para esse texto bíblico. Senhor, ao olharmos agora para o registro das tuas maravilhosas palavras, que teu Santo Espírito nos ajude a compreender, nos leve a viver, em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir em 1 João, capítulo 1. Também vai estar aqui na tela para facilitar. Não o Evangelho de João, a primeira epístola de João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito da palavra da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então nós vamos olhar aqui nestas palavras e identificarmos algumas marcas importantes na vida de discípulos de Jesus comprometidos com o Senhor. E a primeira que eu quero observar com você é a experiência pessoal de conversão. Retomando o versículo 1, João diz para nós o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo ou palavra da vida. Nós podemos ver aqui pelo menos 2 objetivos do apóstolo João ao escrever estas palavras. Um deles era a necessidade dos apóstolos se pronunciarem oficialmente sobre uma heresia que estava infiltrada na igreja, chamada docetismo gnóstico. Esse movimento dentro da igreja, ele negava a encarnação de Jesus Cristo, porque eles entendiam que a matéria é má, ela é ruim, e que só o Espírito é bom. Então, se o Espírito é bom e a matéria é má, logo, para eles, Jesus não poderia ter vindo em carne. Então, eles negavam a encarnação de Jesus. E aí os apóstolos, nas epístolas que eles escrevem, boa parte das epístolas eles dedicam a combater esse tipo de heresia. Porque era e é fundamental anunciar que o Deus majestoso, ele abriu mão de sua glória e veio a esse mundo em forma humana. Ele não parecia um ser humano, ele se tornou um ser humano. E assim, tendo vindo tomar o meu e o seu lugar na cruz, ele nos resgatou com o seu sangue real derramado. Se a gente não entender que Cristo foi encarnado, que ele veio em carne, o evangelho ele perde o seu sentido. Mas João não apenas se pronuncia sobre essa questão, mas ele também mostra, de certa maneira, como a salvação se tornou concreta na própria vida dele. Então podemos perceber aqui um segundo objetivo, que é testemunhar da sua própria experiência com Jesus. Eu vi, eu ouvi, eu toquei, foi real para mim. Esse Jesus, que era desde o princípio, não somente foi anunciado, mas se tornou tão próximo de nós, que ele se tornou palpável, real. E João começa então a sua epístola, expressando essa experiência incrível, da qual ele não só ouviu falar, mas que ele viveu. E eu acho que
é um grande desafio para hoje pessoas que se consideram cristãs conseguir identificar uma vida de religião onde eu ouço falar que Jesus é suficiente, onde eu ouço falar das maravilhas de Jesus, onde eu ouço falar de uma vida com Jesus, mas isso não faz sentido na minha vida real. Nós precisamos entender que uma das marcas de discípulos de Jesus é ter uma experiência pessoal. A minha experiência com Jesus não serve para você, não serve para você. E a sua experiência com Jesus não serve para mim. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas, mas individualmente a cada uma destas pessoas. Por isso é importante nós entendermos a necessidade de um relacionamento pessoal com Jesus, no qual eu tenha uma experiência, por experiência própria, a presença de Jesus, a vida de Jesus em mim. O apóstolo João aqui, ele não está falando de uma energia, ele não está falando de uma religião, ele não está falando de uma filosofia, ele está falando de uma pessoa. Ele está falando de Jesus. Eu vi, eu ouvi, eu toquei em Jesus. E o próprio João, não aqui na epístola necessariamente, mas lá no Evangelho de João, ele diz que esta palavra, esse verbo tornou-se carne. E esta é uma grande diferença de todas as outras pseudo-religiões que existem. Nós temos uma fé que nos revela, que nos permite perceber a revelação desse Deus que veio a este mundo, tornou-se como eu e você, para, sendo como eu e você, tomar o nosso lugar. E isso tornou algo totalmente impensado, que é uma presença distante, inatingível de Deus, real, concreta, palpável. Bom, mas e agora Jesus está à direita do Pai, Ele está no céu, não é mais palpável, depende de como você entende Jesus. Às vezes eu ouço assim: olha, pastor, ou Davi, eu quero continuar me relacionando com Cristo, mas deu de igreja para mim. Eu não quero mais saber da igreja, eu acho que eu não preciso. Eu acho que um grande risco desse nosso tempo agora é as pessoas acharem que podem se relacionar com Jesus sem se relacionar com a igreja. E isso é um risco à medida que nós nos acostumamos a ter as coisas na nossa tela, na tela do smartphone, né? O culto chega em nossas casas. Nesse momento isso é uma ferramenta importante. Que bom que você está aqui com a gente nessa live. Agora, isso não é a realidade que deve se estabelecer. Por isso eu tenho dito, né? Não se acostume. Porque Jesus Cristo tem um corpo. Ele é o cabeça do corpo, mas não só cabeça. Ele é cabeça que tem um corpo. E o corpo físico de Jesus permanece na terra à medida em que Ele deixou a sua igreja. Então eu e você somos corpo de Cristo. E toda vez que nós amamos, toda vez que nós nos relacionamos na perspectiva de discípulos com as outras pessoas, nós somos Jesus palpável para as pessoas. As pessoas podem nos ver, as pessoas podem nos ouvir, as pessoas podem nos tocar, não nesse período agora, mas elas podem nos tocar e ser tocadas por nós, a ponto de poder dizer que eu ouvi Jesus, eu vi Jesus, eu toquei em Jesus. Uma das coisas que mais alegra o meu coração é quando alguém, por pura graça do Senhor, me diz: eu vejo Jesus em você. Quando a gente torna Jesus palpável para as pessoas. E foi assim que Cristo chegou em mim e em você também, de forma palpável, visível e audível, quando alguém compartilhou o Evangelho com a gente. O quanto esse Jesus é palpável para você. O quanto Cristo, a palavra que se tornou carne, é realidade em sua vida. Eu gosto de lembrar que uma das marcas da conversão, que mostra uma experiência pessoal com o Senhor, sempre envolve um antes e um depois. Nem sempre isso é instantâneo. Às vezes a gente entra em crise porque às vezes a gente ouve um testemunho de alguém dizendo: eu matava, eu roubava, eu era violento, e aí eu me converti, e a partir daquele momento a minha vida mudou, e glória a Deus por isso, porque o Senhor tem feito isso na vida de muitas pessoas. Mas, por exemplo, eu nasci num lar cristão,
E para mim ficou muito difícil entender qual foi o marco, qual foi o momento, né? Tanto é que quando aos 11 anos eu fui ao pastor da igreja, aos líderes da igreja e disse: olha, eu quero me batizar. Daí alguém perguntou: você já aceitou Jesus? Eu disse: sim. E aí o líder me perguntou: quando? Eu disse: sempre. Não, mas quando que tu levantou a mão no culto? Ah, eu nunca levantei a mão no culto. Ah, então no próximo culto, quando perguntarem quem quer aceitar Jesus, você tem que levantar a mão. Eu acho que eu devo ter nos próximos 50 ou 60 cultos levantado a mão em todos. Até que alguém talvez tenha visto isso. Bom, acho que o guri quer se batizar, né? Quando a gente estabelece esses paradigmas estranhos, né? A realidade de Cristo, né? A gente tem a oração da conversão, a gente tem o gesto da conversão. Quando isso são coisas nossas, coisas que alguém poderia pelo menos assumir, né? Não, isso é cultura, isso é o costume da igreja, mas não é que tem que ser assim. Mas então, para mim, ficou muito difícil de entender qual foi aquele momento. Bom, eu consigo lembrar daquele culto de quarta-feira, lá na Igreja Batista do Fragata, em Pelotas, em que eu levantei a minha mão, mas eu não posso dizer que lá aconteceu algo comigo. Mas, entendendo que existe um antes e depois, eu realmente quis poder olhar para trás e identificar quando Jesus Cristo se tornou real para mim. Não mais o Deus do meu pai, não mais o Deus da minha mãe, ou melhor dizendo, não somente o Deus de meu pai e de minha mãe, mas o meu Deus, o meu pai. E aí, eu consigo perceber momentos na minha vida em que o pecado parou de ter autoridade sobre mim. E eu olho para trás e eu penso: como eu pude aceitar viver aquela realidade? Tempos atrás eu precisei confessar um pecado para alguém, e esse alguém conhece minha família, esse alguém conhece muito bem meu pai. Meu pai é um homem de Deus, meu pai é um homem que tem um testemunho excelente de Cristo, né? Um homem que vive o Evangelho. E acontece que eu prejudiquei uma pessoa, e eu fui lá pedir perdão para essa pessoa. E eu precisei dizer para ele: olha, durante muito tempo eu tive a religião do meu pai, mas eu entendi que a religião do meu pai não significava nada para mim. E é porque eu era um homem da religião do meu pai, e não porque eu era um discípulo de Jesus, que eu fui capaz de te prejudicar desta forma. Então eu quero te pedir perdão e te dizer que isso não tem nada a ver com meu pai. Eu não quero que tu penses mal a respeito de Jesus, porque meu pai representa Jesus aqui. Eu não representava Jesus. Eu tinha uma religião que não era algo pessoal, que não era algo da minha experiência com o Senhor. Então, quando eu olho para trás agora, eu consigo ver estes marcos. Eu consigo ver coisas que não são mais aceitáveis na minha vida. Então, se por mais que você não vinha vendo sendo esse bandido todo, e agora você não é mais esse bandido todo, mas se você vai percebendo que os pecados vão perdendo espaço na sua vida, então você consegue ver antes e depois. E para mim estas são evidências de uma experiência pessoal de conversão com o Senhor, pelo menos uma das evidências. Então, olhando para trás, eu percebi que a minha conversão aconteceu à medida em que as coisas velhas iam passando e coisas novas iam se apresentando. E a ponto de eu querer de fato poder dizer: não sou mais eu quem vivo, Cristo é quem vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Segunda marca que eu quero observar na vida de um discípulo é o testemunho e anúncio do Evangelho. Olha só o que nós lemos lá no versículo 2: e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Essa experiência real de conversão, palpável, verdadeira, ela não é só para mim ou para você, como ela não foi somente para o apóstolo João. Ele está dizendo: isso que eu vi, isso que eu ouvi, isso que foi real, concreto para mim, eu estou anunciando, eu estou testemunhando para vocês. É plano do nosso Redentor que todos também tenham a oportunidade de ver, de ouvir, de sentir, de se apropriar dessa palavra de salvação. E sabe de quem que é a responsabilidade de levar isso adiante?
minha e sua. O apóstolo João não está mais aqui na terra. Até tem uma controvérsia de que ele viveria até a volta de Jesus, né? Até tem um livro que eu li, se eu não me engano, é Por que Você Não Quer Ir à Igreja?, cujo personagem seria esse João amortal. Mas enfim, em tese, o apóstolo João não está mais aqui, mas a responsabilidade de compartilhar o evangelho, de testemunhar, agora é minha e sua. Porque não importa o quanto você frequenta uma igreja, o quanto você aprende sobre a Bíblia, se você não levar isso para outras pessoas, essa é uma marca que está faltando na sua vida, porque discípulos de Jesus têm como marca testemunho e anúncio do evangelho. E eu queria fazer uma breve diferença, então, não necessariamente uma divisão rígida entre esses dois conceitos, mas uma diferença resumida do que seria testemunhar e do que seria anunciar. Bem, eu acho que a gente podia entender o testemunhar como dizer algo que eu mesmo vi, eu mesmo participei de alguma maneira. E o anunciar, não necessariamente eu tive esta experiência de proximidade, mas eu sei dessa realidade e eu anuncio essa novidade que agora eu sei. Então, eu anuncio o evangelho quando eu conheço o evangelho, eu aprendo sobre o evangelho, eu conheço Jesus e eu testemunho para as pessoas como isso passou pela minha vida. Então você veja que um anúncio passa por mim como forma de testemunho. Então muitas pessoas talvez anunciem Cristo sem uma experiência pessoal, sem a realidade da vida do Espírito na sua própria vida. Talvez aquelas pessoas sobre quem Paulo fala, né, que alguns pregam Cristo por interesses egoístas, ambiciosos, gananciosos. Eles estão anunciando. Mas o testemunho é para aqueles que tiveram essa experiência com o Senhor. Mas estas são as duas coisas que nós vemos aqui, tanto o anúncio quanto o testemunho. Então, em determinado momento, os apóstolos dizem: nós não podemos deixar de falar o que nós temos visto. O que a gente está ouvindo, a gente não pode deixar de falar disso para as pessoas. E eu queria fazer uma diferença agora de novo entre anunciar e testemunhar, porque talvez alguns cristãos fiquem um pouco acanhados em relação a anunciar. Como eu vou anunciar o evangelho se eu não entendo tudo sobre o evangelho, se eu não conheço muito profundamente a Bíblia, se eu não conheço muito a respeito de teologia? Bom, talvez o anúncio, apesar da verdade do evangelho ser muito simples, ele possa de fato nos deixar um pouco acanhados, mas o testemunho é seu. O testemunho é seu, de maneira que você sabe o que Jesus fez na sua vida. Não é verdade? Talvez se você vai falar lá sobre como que fomos predestinados, como que fomos chamados, como que por sua presciência Ele conheceu de antemão aqueles que aceitariam o chamado. Bom, talvez eu fique um pouco embananado com o anúncio, mas eu lembro o que Jesus começou a fazer na minha vida quando estas marcas começaram a aparecer por obra do Espírito. Então, você sabe dizer se Jesus vai voltar antes ou depois do milênio? Você sabe dizer se a igreja vai ser arrebatada antes, durante ou depois da grande tribulação? São coisas que a própria teologia se divide. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta: você sabe dizer como era a sua vida antes de Jesus? Você sabe dizer como é que é a sua vida agora com Jesus? Porque se você sabe, e eu acho que a gente sabe, você está pronto, você está pronta para testemunhar, porque você está falando do que aconteceu na sua própria vida. Então esta é uma marca que envolve o testemunho e o anúncio. E eu realmente creio que não pode haver um compromisso maior de cada um de nós como discípulos de Jesus nesta terra do que testemunhar e anunciar a respeito de Jesus. Como nós vamos manter isso só com a gente? Como nós vamos nos calar? Como nós vamos viver só a nossa vida? Como nós vamos elencar as nossas prioridades sem esta marca pela qual Jesus morreu
na cruz. Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. E a gente faz discípulo à medida que a gente testemunha do Mestre, à medida que a gente anuncia o Mestre. A terceira marca é a comunhão com a igreja, a comunhão com os irmãos em Cristo. O versículo 3 disse: o que nós vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Quando ele está dizendo para quê, ele está mostrando a finalidade daquilo que ele está fazendo. Então ele está dizendo o seguinte: olha, a finalidade de eu anunciar para você o que aconteceu comigo é para que você também viva isso junto com a gente. Então esta marca de comunhão com pessoas, ela é marca de discípulo. Esta vida que estava com o Pai foi compartilhada com o Pai, de maneira agora nós podemos fazer parte da mesma família, porque Ele não só salvou indivíduos, mas ao salvar cada um de nós, Ele nos trouxe agora para o seu corpo, para a sua família, para o seu povo. Então a gente não pode simplesmente pregar o evangelho por descargo de consciência. Eu lembro de um tempo que era muito comum distribuir folhetos, e eu acho que muitas pessoas no mundo foram salvas à medida em que o Espírito Santo usou a entrega daquele folheto. Mas quando a gente vê estatisticamente, aquilo corresponde a menos de 1% em relação a pessoas que conhecem Jesus. Glória a Deus pelos 1%. Não é? Cada vida conta, cada vida vale. Mas quando a gente pensa, qual é o nosso esforço? A gente mobiliza a igreja para distribuir folheto. Um folheto que pode sim, porque tem uma mensagem do evangelho, salvar vidas, mas aí os outros 99% de eficácia na pregação do evangelho, talvez a gente menospreze. E uma das formas que as pessoas mais se convertem, as duas maneiras que as pessoas conhecem Jesus, é através de amigos e família. Amigos e família. E é tão triste quando alguém se converte, passa praticamente a morar dentro de uma igreja, participar de todos os cultos, participar das festividades que a igreja faz, participar dos grupos, participar dos ministérios da igreja, e ela não participa mais do churrasco com seus familiares, ela não participa mais dos aniversários dos seus familiares, porque agora ela é crente. E isso é totalmente contrário à marca de discípulos de Jesus, que é onde nós estamos, nós fazemos diferença. Portanto, vão e façam discípulos. Enquanto estamos indo, façam discípulos. Não é nos fecharmos dentro de um prédio. Esta é uma marca que nós temos de, ao testemunhar, também desejar que esta pessoa agora venha para a família. De desejar que agora a gente tenha tempo de qualidade com estas pessoas através do Espírito Santo de Deus. Nós compartilhamos a palavra, mas também a nossa própria vida. Não é o que o apóstolo Paulo diz, né? Nós compartilhamos não só o evangelho com vocês, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados, porque nós nos apegamos a vocês. Por isso que nós nos esforçamos tanto para que a nossa comunhão, a nossa igreja, não apenas testemunhe e proclame, mas seja uma família para aqueles que estão sendo salvos. E uma forma de aprofundarmos isso nesse tempo, de nós não perdermos a comunhão, nós aprofundarmos o nosso senso de pertencimento, são pequenos grupos. A partir da semana que vem, nós vamos criar as ferramentas ou disponibilizar as ferramentas para que todos aqueles que desejarem possam integrar pequenos grupos online. E nesses pequenos grupos nós vamos aplicar a palavra, nós vamos compartilhar o coração um com o outro e vamos fazer coisas que são próprias à igreja com proximidade, mesmo que essa proximidade seja virtual nesse momento. Então, se você é membro da Igreja Batista da Comunhão, você que está aqui, você que está em casa, acompanhe através do nosso grupo no WhatsApp. É muito importante que todos os membros participem desse grupo. Eu entendo que às vezes alguém não gosta de participar de grupos, mas quem sabe você abre uma exceção nesse período, porque é a maneira que a gente tem de conversar durante a semana através do grupo, que é o Comunhão Info. Então, se você é membro da igreja, não está no Comunhão Info, me manda uma mensagem, deixa eu inserir você lá. E aí, esses pequenos grupos, nós vamos ter como uma ferramenta importante para vivermos essa marca,
Porque isso não é uma tarefa que a gente está vendo que a igreja agora vai ter pequenos grupos. É marca de discípulo termos comunhão uns com os outros. Isso não vai ser obrigatório, mas nós vemos como necessário. Existem basicamente 3 maneiras como as igrejas trabalham com pequenos grupos. Tem igreja em pequenos grupos, igreja de pequenos grupos e igreja com pequenos grupos. A igreja em pequenos grupos, ela normalmente nem tem culto público. É uma igreja totalmente em grupos. A igreja de pequenos grupos, ela tem a celebração pública, mas o mais importante são os pequenos grupos. E a igreja com pequenos grupos é uma igreja na qual os grupos, eles não são obrigatórios, mas eles são disponíveis. Eu entendo que eu devo viver em comunhão, com proximidade, repartindo, vivendo durante a semana. Não só no grande grupo, mas no pequeno grupo, aprofundar laços. Eu tenho disponibilidade, eu tenho possibilidade de participar disso. E eu entendo que olhando para a igreja como ela começa, ela se reúne não só no pátio do templo, mas ela se reúne também nas casas, e eu quero isso. Eu estou dizendo isso para dizer que a gente não vai oferecer isso como um peso para a igreja. Se você não está num pequeno grupo, você não é abençoado. Nós não vamos nessa linha. Nós seremos uma igreja com pequenos grupos, para aqueles que querem e que podem. E se você podem, eu desejo que você queira, porque nós realmente achamos isso muito importante. Agora, olha só que interessante, né? Essa comunhão que o apóstolo João oferece, ela é baseada na palavra. O que nós vimos e ouvimos, anunciamos. E quando apóstolos estão anunciando, eles estão sendo inspirados pelo Espírito Santo. Esse anúncio vai ser registrado nas Escrituras Sagradas. Então agora é o que a gente considera como o fundamento dos apóstolos, como já havia o fundamento dos profetas. Ou seja, eles estão nos anunciando a palavra. Eles dizem: eu estou anunciando a palavra a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Então esta comunhão que nós precisamos ter, ela precisa ser de acordo com a palavra. A centralidade na palavra viva é fundamental para os grupos que nós vamos criar. E olha só, grupos não centrados na palavra de Cristo podem ser mais maldição do que bênção. Então a gente não pode perder essa perspectiva. E a quarta marca é a comunhão com Deus. Porque o versículo 3 continua e João diz: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Parece que a gente pode ouvir o apóstolo João tranquilizando as pessoas: olha, vocês podem ter comunhão conosco, sabe por quê? Porque nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. Então a comunhão que a gente oferece com vocês, para vocês, é uma comunhão que nós estamos vivendo com o Senhor. Nós não estamos oferecendo para vocês a gente como referencial. A gente está oferecendo o próprio Deus Pai, o próprio Deus Filho, como referencial dessa nossa comunhão. Então pode ficar tranquilo, porque a gente está junto com o Pai, a gente está junto com o Filho. Quando o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, a gente acha isso muito forte. E a gente acha que talvez não pudesse dizer alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que essa é uma marca, esse é um dos objetivos. Eu deveria poder dizer: sejam meus imitadores, à medida em que eu sou um imitador de Cristo. De certa maneira, João está dizendo assim também: olha, vocês podem ter comunhão com a gente, porque a gente está assegurando que temos comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A gente não pode oferecer uma verdadeira comunhão para a igreja se nós não tivermos comunhão com o Senhor. O mesmo João, esse mesmo João, escreveu que nós precisamos estar ligados à videira. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Então ele não está dizendo uma coisa nova aqui. Ele já tinha se posicionado a esse respeito. Olha, eu vi Jesus dizendo que a gente tem que estar ligado nele, para então dar frutos. E agora, quando ele escreve a sua epístola, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, nós estamos ligados na videira, vamos ramificar aqui. Existe um risco muito grande: nós vivemos em comunidade, mas não em comunhão. Viver em comunidade, mas não viver em comunhão, é um risco. Então, se a comunhão com Deus, através daquilo que nós conhecemos dele em sua palavra, revelada em Jesus, se isso não for o fundamento da nossa comunhão uns com os outros, pode ter certeza que a nossa aproximação
vai trazer mais problema do que bênção. Então fique alerta. Não permita que num momento delicado como esse, pelo qual nós estamos passando, a gente venha causar feridas no corpo de Cristo, como a gente acaba vendo muitas vezes na história de tantas pessoas que se ferem em igrejas. Então, ao menor sinal de falta de comunhão de um irmão ou irmã com Deus, ajude essa pessoa a voltar para o Pai. Mas não vá na onda. Não vá na onda. Muito cuidado. Somente uma comunhão diária com Deus, através de um relacionamento pessoal com Jesus, pode nos completar e transbordar em nós, a ponto de abençoarmos quem está ao nosso redor. E aí, por fim, é dessa forma, atentos a estas coisas, que nós poderemos também ter como marca a alegria. Essa é a última marca que eu quero repartir essa noite aqui. No versículo 4, João diz: nós escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Alegria é marca de cristão. Cristão sem alegria é sintoma de ou doença, porque, por exemplo, a depressão vem e ela complica a alegria, ela ofusca a alegria. E para toda doença, nós cremos no poder do médico dos médicos, mas também cremos que o Senhor opera através da medicina, através da farmacologia. Então eu não estou falando aqui agora em relação a enfermidades. Mas se uma pessoa está sem alguma enfermidade, por exemplo, como depressão, o que nós vamos encontrar nesse discípulo, nessa discípula de Jesus, é alegria. Cristão sem alegria é falta de comunhão com Deus, falta de experiências palpáveis de fé, falta de testemunho, falta de comunhão com o corpo de Cristo. Quando nós vemos a igreja em Atos reunida, havia singeleza de coração. Havia esta alegria no repartir, no ser igreja juntos. E aí, quando eu falo alegria, eu não estou falando momentos específicos de felicidade, mas um permanente estado de alegria por causa de Cristo em toda e qualquer circunstância. Não é uma alegria alienante, não. Ou seja, se existe um motivo para ficar triste, eu fico triste. Eu quero trazer um exemplo aqui, já finalizando. Imagina que você tem a sua casa totalmente limpa, sua casa está em ordem, sua casa está maravilhosa, vai receber a sogra em casa. E aí, aquele brinco em casa, né? Aí, não na nossa, que a nossa está sempre organizada, né, meu amor? Então, a casa está maravilhosa, não tem pó, está tudo lustrando, né? Tipo as panelas da Ana, assim. Né? As panelas da Ana, eu acho que elas têm que ser trocadas de tempo em tempo, porque elas vão gastando, de tanto que ela passa o bombril lá, né? Mas a casa impecável. Aí você está tomando um chimarrão e você dá uma de Davi, que de vez em quando é leve a moderadamente desastrado, e vira o chimarrão no chão, sujou o chão, certo? Então você tem uma sujeira localizada, mas o seu contexto maior é um contexto de limpeza. Então você vai lá naquele contexto localizado e age de acordo com aquele contexto localizado, e você restabelece a condição de limpeza, certo? Com cristãos, e a alegria e a tristeza é desse jeito. Nós vivemos num contexto de alegria, e às vezes nós temos tristeza, mas porque o nosso contexto maior é de alegria, a gente vai reagir adequadamente àquela tristeza, a gente vai trabalhar aquela tristeza, e à medida que a gente trabalha aquela tristeza, a gente restabelece a alegria, porque o nosso pano de fundo, o nosso contexto é de alegria. Então, ser um discípulo de Jesus não é não ter tristeza quando precisamos ficar triste, mas é sermos alegres como contexto de vida, como pano de fundo da nossa vida. Cristão sem alegria, sem manifestação de alegria, ele não pode testemunhar bem a respeito de Cristo. Porque como eu vou querer o Deus desta pessoa, se essa pessoa só acha tudo ruim, está sempre triste, está sempre reclamando, está sempre cabisbaixo? E agora eu não estou falando do quadro depressivo, acho que é importante estabelecer isso.
Mas quando eu vejo que esta pessoa vive uma permanente alegria, e quando eu olho para coisas tristes na vida dela, eu vejo que ela não perde a esperança no Senhor, eu vejo que ela sabe para onde voltar, e é isso que eu quero ressaltar aqui. Jesus ressaltou que a nossa alegria deve ter um foco. O nosso foco não é o sucesso ministerial, o sucesso na vida, né? Porque a gente sai por aí, os demônios se submetem, a gente, né, vai fazendo coisas aí. E Jesus disse assim: olha, em primeiro lugar, a alegria de vocês deve estar no fato de que o nome de vocês está escrito nos céus. Então pode dar tudo errado aqui na terra, mas está garantido o nosso lugar no céu. Nós já somos de lá. Então que esta marca da alegria seja vista em você agora, que você não seja mais uma voz de caos, de tristeza, de desespero em meio a tantas vozes confusas agora, mas que a sua voz seja uma voz percebida em alegria, que você tenha comunhão com Deus, que você não perca a sua comunhão com a igreja, pelo contrário, aprofunde, que você testemunhe, que você anuncie Jesus, e que você tenha cada vez mais experiências pessoais com o Senhor. Essa é uma oração que eu faço. Eu quero ter mais experiências contigo, eu quero perceber mais a tua presença, a tua realidade na minha vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra registrada aqui através do que o teu Espírito inspirou o apóstolo João. Nós também queremos viver assim, queremos ter essas experiências profundas, reais, palpáveis com o Senhor, e queremos oferecer isso para as outras pessoas. Queremos que as pessoas, ao nos vermos, ao nos ouvirmos, ao tocarem ou serem tocadas por nós no momento apropriado, elas sintam algo de ti nisto. Senhor, nos leva a enxergarmos as oportunidades que esse momento está criando, e não permita que toda essa pandemia, toda essa confusão, todas essas crises tirem a alegria da salvação em nós, a alegria do Espírito em nós, a alegria do Senhor em nós, e que momento a momento nós nos empenhemos pela glória do teu nome, porque cremos que a tua alegria nos fortalece. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bênçãos. Vamos louvar o Senhor, vamos nos colocar em pé. Você que está na sua casa, cante conosco também. Não só assista o Jonas cantando, mas louve ao Senhor agora com essa canção também. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala diz tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue.
mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Declare isso, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue, Pai. Amém. Você pode se sentar. Nós estamos encerrando a nossa celebração. Então, você que está em casa, obrigado por estar aqui com a gente. Nós entendemos os desafios desse momento, entendemos que você está fazendo a sua parte à medida que você conecta aqui com a gente, que você cultua com a gente mesmo onde você está. Que você tenha uma semana abençoada e abençoadora, em nome de Jesus. E eu estava esquecendo da ceia do Senhor. Momentos bem diferentes. Você deve ter separado o seu pão. Eu ia encerrar a transmissão para a gente continuar aqui, que a gente faz uns finalmente, mas realmente estava me passando isso. Então, se você separou seu pão, seu suco de uva, nós vamos celebrar juntos a ceia do Senhor, porque esta também é uma marca de discípulos. E se você que está aqui, a gente separou essas duas mesas, separadas uma das outras. Então, enquanto o Jonas canta novamente essa canção, ou parte dela, eu gostaria que você se dirigisse à mesa que está mais próxima e que tenha menos pessoas, e um por vez, pegue ali o cálice, pegue ali o pão, ok? E volte para o seu lugar. Tá? Você já pode fazer isso. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. A gente tem, então, como marca da igreja reunida, a celebração da ceia do Senhor. Mas nós só temos essa marca porque Jesus tem estas marcas no seu próprio corpo. Depois de ressuscitar,
Inclusive ele disse a Tomé que Tomé poderia tocar nestas marcas. Seus olhos viram, ouviram e apalparam. É porque as marcas de Jesus são reais que nós podemos ter esta marca juntos agora, entendendo o que isso significa. Então, em nome de Jesus, pelas marcas do Senhor como nossa marca, nós participamos desse momento. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvos mais que a neve. Alvos mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Obrigado, Senhor. Amém. Você pode se sentar. Então, peço a você que está aqui no prédio ainda alguns minutos. E agora sim, você que está aí em casa, tenha essa semana abençoada e abençoadora, e que o Espírito Santo, só Ele pode produzir essas marcas em você. Agora permita isso acontecer, né? A palavra de Deus diz: deixem-se encher do Espírito, deixem-se encher pelo Espírito, que isso seja marca na sua vida, mas que isso não seja fruto do seu próprio esforço, mas da sua fé e crendo no poder do Senhor em sua vida. Então agora nós encerramos a celebração para dirigirmos os momentos finais aqui. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você que se inscreveu para participar da celebração.